Bem, pessoal, boa noite. Para quem está aqui presencialmente, para quem está em casa, temos aí dezenas de pessoas também assistindo. E para aqueles que vão nos ver depois offline, uma vez que essa palestra está sendo gravada e aqueles que aqui permanecem autorizam essa gravação naturalmente. Meu nome é Roberto Patrus, eu sou reitor da Escola Existencial, que é mantida pela Fundação Souza Brasil. E hoje é a nossa palestra de encerramento do semestre, primeiro semestre de 2026. Escolhemos como tema o desafio da competência. E vamos trabalhar assim o quão é importante vocês compreenderem como é que a gente pode se dar bem na vida. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E para isso a gente tem que ter competência. Tá? Uma vez eu ouvi de um amigo que para a gente conseguir arrumar um emprego, vender um carro ou comprar um carro usado e arrumar uma namorada, precisava de relacionamento. Ou seja, você tem que avisar para todo mundo que você está no mercado aí querendo comprar um carro, querendo arrumar um emprego ou então querendo namorar. Tá? O relacionamento é um dos fatores que leva a gente ao sucesso. Um outro fator é a sorte. A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Não adianta eu ser um excelente jogador, marcar gol como ninguém, mas a bola não chegar em mim. Então eu preciso estar lá no lugar certo. Agora, tem sorte. Tem relacionamento, se não tiver competência, não se sustenta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu planejamento é da gente ficar aqui no máximo até 8h30. A minha fala deve se encerrar antes de 8 horas. Vou procurar ser mais conciso, estar preparado aí para de 50 minutos a 1 hora no máximo, para a gente ter tempo de conversar, tanto com quem está aqui presencialmente, quanto com quem está em casa. Ou no trabalho, ou no carro, ou em outro continente. Ok? Então vamos lá, o desafio da competência. Eu vou dividir a minha fala em 4 tópicos. Vou fazer uma introdução geral, mostrando o que nós vamos falar. Vou falar da competência técnica, que é a competência que envolve o nosso conhecimento sobre a atividade que a gente desempenha, e vou falar da competência pessoal, que é a maturidade psíquica da pessoa. No final, a gente amarra as duas coisas. Ser competente na vida pessoal e na vida profissional é sentir-se realizado. É a autorrealização. Que bom que eu estou fazendo o que eu gosto, que bom que eu estou nesse caminho profissional e que bom que eu escolhi na minha vida trilhar este caminho, né? Onde eu moro, onde eu trabalho, com quem eu me relaciono, com família ou sem família, fora da cidade natal ou na cidade natal, fora do país em que nasceu ou em outro país. Quer dizer, eu estou seguindo o sentido que eu escolhi para mim. Isso é uma satisfação pessoal. A pessoa está realizada na vida. E realizada no trabalho, na vida profissional. Mas qual que é o caminho? Um deles é a competência. E quando a gente fala de competência, ela é reflexo direto de quem você é. Todo relacionamento, toda profissão, todo trabalho exige que você se relacione. Então, além de você ter competência técnica, é fundamental ter uma competência relacional. Mas eu trabalho com computador, eu trabalho em laboratório, eu não preciso me relacionar. Ilusão, porque de vez em quando você tem que passar no RH. Ilusão, porque de vez em quando você tem que negociar suas férias. E ilusão, porque mesmo que você não trabalhe com gente, você chega em casa e você vai se relacionar com gente. Então, esse preparo pessoal é tão importante mesmo para profissões objetivas que não são profissões relacionadas com as ciências humanas.
Há um provérbio oriental que diz o seguinte: você só vomita o que você tem no estômago. A frase parece feia, mas ela é chocante. Ou seja, o que você comeu, se você comeu hambúrguer, você não vai vomitar caviar. Se você comeu bacalhau, você não vai vomitar frango. Ou seja, você é o que você dá conta de ser. Ninguém consegue ser mais do que aquilo que é. Quem trabalha com psicologia ou quem trabalha com ciências da saúde, mas se relaciona o tempo todo com pessoas, sabe que é fundamental se aperfeiçoar para poder criar relacionamento humano. Tem muitas médicas presentes aqui e assistindo a gente, e a gente sabe o quanto que a formação médica lida pouco com a capacidade de relacionamento. Se eles tivessem um pouquinho dessa informação, o atendimento não seria todo ele atrás de uma mesa. Porque você vai ao médico para tratar, por exemplo, de uma gastrite, o médico levanta, te dá cumprimento, você senta na frente da mesa dele, ele fica lá no computador olhando mais para a tela do que para você. Você está com algum incômodo, ele pergunta para você como se ele fosse um robô. Ele não cria, se não for bem treinado e bem formado, vínculo, que é muito importante na prática de relacionamento com uma pessoa. Como é que se cria esse vínculo? Formação humana. Agora, se você é uma pessoa que detesta gente, você não vai conseguir lidar com gente. Ai, que bom que ficou livre. Que bom que agora eu posso voltar para o meu computador. Então, a capacidade, o reflexo da sua competência é proporção direta de você. Em psicologia, sociologia, área de ciências humanas, evidente, porque sua matéria-prima de trabalho é você. Eu fiz alguns alguns trabalhos, prestei alguns serviços em Moçambique, na África. Eu pensava assim, putz, eu não tenho nada a não ser eu para oferecer para esse país. Vou fazer terapia desse povo? Eu fui lá, eu dava aula, dava consultorias. Mas se eu soubesse assim, por exemplo, consertar carro, seria também um serviço. Mas se eu produzisse alguma coisa, seria uma coisa muito mais objetiva. Na área das relações humanas, a pessoa evolui na proporção direta da sua maturidade e do seu conhecimento. Você não vai conseguir ensinar além do que você sabe, evidente, e você não vai conseguir compreender uma pessoa além do seu campo vivencial, ou seja, além daquilo que você consegue abarcar da realidade. Daí a importância de uma formação completa para gerar essa competência. Então, a competência depende do conhecimento e da maturidade psíquica. Esses são os dois tópicos que eu vou trabalhar em seguida e aqui eu encerro a conclusão. Então, vamos para o tópico 2. O poder do conhecimento. E aqui a gente está falando da competência de saber. Quando você tem um conhecimento técnico aprofundado, a sua capacidade de intervenção na realidade, de contribuição para aquele público a quem você serve, é muito maior. Há aquela anedota conhecida de um barco que parou lá no porto e o motor dele não estava funcionando. E era um barco turístico, muito caro, muito sofisticado. Chamaram lá um consultor, o consultor tentou olhar a casa de máquinas e não conseguiu resolver. E o barco atrasado, gerando já um incômodo entre os tripulantes e as pessoas, os passageiros. Aí tentaram chamar um especialista que demoraria muito para chegar. E aí falaram, olha, tem o seu Zé, tudo que é embarcação aqui ele entende. Se quiser a gente chama ele é aqui do
do povoado aqui, do porto, chama ele. Aí chamaram ele, ele chegou lá, pediu para tentar ligar o motor, ficou ouvindo. Tenta de novo, ouviu, chegou lá na casa de máquinas, ligou uma coisa, agora tenta de novo. Tá, me dá um martelo aí. Pegou o martelo, chegou perto da casa de máquina, pá, pegou o negócio. Agora me dá uma chave de fenda. Parafusou lá um parafuso. Pode ligar o motor que vai funcionar. O motor funcionou. Aí o cara falou, pô, cara, muito obrigado, quanto que é? Ele falou assim, 100 mil reais. O que é isso, cara? 100 mil reais por 2 minutos de trabalho? Não. São 80 anos de serviço e 2 minutos para eu saber executar isso aqui em 2 minutos. Quer dizer, é essa competência técnica que faz a pessoa acertar lá o parafuso que está solto numa máquina imensa de um navio. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar. O conhecimento técnico só não basta, porque o repertório nosso não pode ficar restrito àquela área de conhecimento que a gente vai dominar. Quanto maior o conhecimento teológico e filosófico que acompanham aquele conhecimento científico da sua área de atuação, maior o seu repertório para resolver os problemas. O conhecimento, ele é único. O que muda é a forma de abordagem do conhecimento. Os problemas que a teologia e a filosofia tentam resolver, em última análise, são os mesmos problemas da ciência. E negar a contribuição da filosofia e da teologia, ou mesmo negar o prejuízo das teologias e das filosofias para a ciência, é fundamental para você ter um conhecimento científico mais apurado, mais crítico. Então, além do conhecimento da área, é importante ter um conhecimento cultural que passe pela sua crítica para ver o que de fato é uma contribuição e o que atrapalha. Só um exemplo. Você é uma profissional que cobra pelos seus serviços como autônoma. Dependendo da forma como você foi educada, filosófica ou religiosamente, você pode ter vergonha de cobrar. Então, olha como é que um conhecimento teológico é importante para você atuar profissionalmente. E a crítica desse conhecimento teológico. Você pode sentir-se culpado por precisar remarcar um atendimento, em vista de uma prioridade de saúde na família, por exemplo, ou mesmo uma prioridade de saúde própria. E isso pode ter uma contribuição filosófica, uma contribuição teológica. Então, quanto mais você também, além de cientista na sua área, for teólogo e filósofo, maior será, mais tranquilidade você vai ter para lidar com aquele conhecimento. Além dessa amplitude do conhecimento no âmbito cultural, é fundamental conhecer o conhecimento sobre o conhecimento. Eu tive a sorte de me formar filósofo durante o meu curso de filosofia, durante o meu curso de psicologia. Quando eu entrei para o curso de psicologia, eu já estava no 5º período de filosofia. E os primeiros períodos do curso de psicologia também é muito geral, lógica, são matérias do básico. Quando entrou um pouquinho na filosofia, eu já estava praticamente concluindo o meu curso de filosofia. E isso me permitiu compreender que aquelas aulas tão fragmentadas eram partes de um conhecimento maior. Coisa que quem estuda psicologia sem essa base filosófica nunca vai entender. Né? Tem aqui psicólogas para mostrar isso para mim. Eu vou falar disso daqui a pouquinho aqui. Quando você estuda o ser humano, ou seja, as ciências humanas, você tem 2 grandes pilares ou vertentes do conhecimento. Um deles é o abstracionismo, o que valoriza
a compreensão da ideia, do pensamento sobre o comportamento humano. E o outro é o concretismo, é o que valoriza o comportamento humano. Quando você vai para um curso de psicologia ou de direito, o paradigma por detrás de cada escola se ampara geralmente numa dessas duas abordagens e eventualmente numa abordagem que integra essas duas, que é a abordagem fenomenológica. Você chega numa sala de aula, o professor fala assim: a lei não tem capa, a Constituição não tem capa, você tem que julgar com base na letra da lei. Teve um caso que o Marco Aurélio de Mello estava de plantão substituindo lá nas férias do Supremo Tribunal Federal, um traficante que a polícia custou para prender, cujas operações foram caríssimas para o governo, para o Estado, e a prisão preventiva dele venceu o prazo. E por um lapso, a promotoria não pediu para renovar a prisão. Então, a defesa de um traficante, altíssima periculosidade, pediu para ele ser liberado. Chegou lá para o Marco Aurélio de Mello, disse: olha, prisão preventiva venceu ontem, não tem nenhum pedido aqui para se manter a prisão preventiva, eu vou liberar o cara. Liberou o cara, no mesmo dia ele saiu da prisão, nunca mais se ouviu falar desse cara, está aí, solto, traficando e fazendo todo o movimento, né, que ele sempre fez, e ele liberou. Quando o presidente soube, assim, cara, que você é maluco? Ele falou assim: não, a Constituição não tem cara, não tem capa, eu não vou julgar porque é um traficante, poderia ser uma pessoa comum. Eu não posso julgar em função da pessoa. Essa pessoa é concretista. Ela olha a conduta. Os advogados e ministros que eram contra interpretam a lei. A intenção da lei é proteger o Estado. Se aquela liberação for prejudicar o Estado, bastava ele pedir alguém para telefonar para o promotor e falar: ó, chegou um pedido de liberação aqui, é isso mesmo? Ia chegar na mesma hora lá um pedido para renovar a prisão preventiva. Ele, né? Eu não posso fazer isso porque a lei é seca. E aí há essa pendência entre aqueles que são literais e aqueles que interpretam. Uma brincadeira que eu fiz na PUC uma vez, tinha uma plaquinha na sala de aula com um telefone celular riscado. Não se pode fazer ligações durante a aula, no celular. Naquela época que o celular era para falar no telefone, lembra dessa época? Hoje o celular é um laptop de bolso, né? E aí a PUC passou a chamada a ser virtual, ela acabou com o papel. E a chamada a gente fazia pelo celular. Então eu saía da sala, porta aqui, colocava aqui o celular e falava: Alessandra, e fazia a chamada de fora da sala, porque eu não podia usar lá, né? Eu lia o celular de fora no corredor, Beatriz, né? Beatriz! E marcava, porque não podia. Isso é o concretismo da lei. Agora, se eu interpreto a lei que o objetivo de não se usar o celular é para não atrapalhar a aprendizagem, se for para usar para tirar um retrato do slide, pode. Então, a lei fica relativa. Então, são duas formas de se abordar o direito. Na psicologia, isso é evidente. Você está fazendo algo errado? Mude seu jeito de fazer. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, vai continuar dando errado. Óbvio. E está correto. TCC puro, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. O Skinner, um dos partidários, né, da abordagem concretista, ele tem um livro para os idosos, né, sobre velhice. Como é que chama? Envelhecer bem, uma coisa assim, ou velhice bem vivida, chama Skinner. E ele parte do seguinte princípio:
Eu vou dar dicas para você lidar com a velhice. Ou seja, tem um lugar para você pendurar a chave na sua casa. Sempre que você chegar, pendure. Você não vai perder a chave em lugar nenhum. Hoje seria, tem um lugar para você colocar o seu celular e o carregador do seu celular não tire dali. Né? Evite tapetes, evite degraus para evitar quedas. Não use sandálias de dedo. Quer dizer, seriam recomendações práticas para a pessoa não cair depois de 80 anos de idade. Válido. É uma abordagem prática. Quando você vai para as abordagens abstracionistas, você se preocupa muito mais com o pensamento da pessoa. O que isso significa para você? Você escorregou? Será que o seu corpo não está te dando um recado que você precisa ficar mais de cama, já que você machucou o quadril? Quer dizer, você interpreta aquilo, que é mais a abordagem das teorias psicoanalíticas. Essa briga na psicologia sempre existiu. Se você estuda uma delas sem saber que existem essas abordagens de conhecimento, a sua competência técnica vai ser empobrecida. Que é como se você visse só a cara e não estivesse vendo a coroa, de uma moeda, porque a moeda é uma só. Então, o conhecimento técnico precisa de ter também uma abordagem epistemológica do conhecimento para que você compreenda de onde que aquele conhecimento foi retirado. Qual que é a abordagem filosófica ou do conhecimento que está ali por detrás. Isso ajudaria muito a entender, por exemplo, aqueles que pensam mais na verdade das coisas e aqueles que se preocupam mais com a narrativa das coisas. Isso ajudaria a entender aqueles que negam que o em si existe e aqueles que acham absurdo negar o em si, ou seja, a realidade das coisas. E que nós conhecemos e produzimos ideias sobre uma realidade. Então tem que ser as duas coisas. Nós interpretamos a realidade e a realidade falsifica ou corrobora o nosso pensamento. Se eu, ao organizar a minha competência técnica, eu não juntar esses dois pilares, o pensamento e a conduta, se eu focar só no pensamento ou só na conduta, a minha prática vai ser parcial. Por quê? Porque é fundamental que o pensamento e a conduta estejam alinhados para que você se realize no seu trabalho. Muitos profissionais da área de psicologia evitam ter um relacionamento extraconsultório com os clientes que atendem. Então, alguns consideram que eu não posso atender um aluno ou uma pessoa da família, mesmo que eu não conviva, porque eu estou atendendo no consultório. Uma vez um psicanalista saiu do restaurante depois de ter visto uma cliente dele no mesmo restaurante. Interrompeu o jantar dele e levantou, pagou a conta e foi embora. Porque seria um momento que ele veria ele na intimidade. Se a maneira como ele conduz for coerente com a vida dele, não teria problema nenhum. Ele cumprimentaria, eu sou uma pessoa que come, eu sou uma pessoa que tem uma parceira, que vai a restaurante, não teria problema nenhum. Como não há essa unidade, o melhor é preservar para que ele não caia em descrédito. Então é uma medida preventiva. A unidade entre pensamento e conduta é tão fundamental e essa imagem mostra isso claramente. Se eu pensar errado, a minha conduta será equivocada. Essa imagem mostra que se ele continuar serrando ali o galho, ele vai cair junto com o galho. Então, quando eu penso de forma equivocada, a minha conduta vai ser equivocada. Quando eu vejo de forma parcial, a conduta médica, psicoterapêutica, como advogado, em qualquer área do conhecimento, vai ser uma conduta parcial. Combinado que competência técnica é fundamental, eu acho que aí ninguém discorda, né? Assim, se você não sabe, você não vai sustentar o conhecimento. E se você não sabe
o que você sabe, ou seja, se você não conhece o conhecimento sobre o que você sabe, você vai ter dificuldades também. E aqui eu entro no segundo tópico, que é a competência pessoal, que tem a ver com a maturidade da pessoa. Eu preciso me conhecer para eu saber me comunicar com o outro, saber me comunicar com a realidade. E essa maturidade do profissional é determinante para a qualidade do seu trabalho. Não tem nada a ver, eu trabalho com arquitetura. Não tem nada a ver, eu não preciso de ser uma pessoa que me conhece, de ter um desenvolvimento mental. Eu tenho que saber qual que é a melhor sugestão para o meu cliente, explorar o interior do espaço dele, ou bolar uma maquete, um projeto de um prédio, de uma sala, de uma casa, e ele ficar satisfeito. Mas todo produto vem junto com o serviço, e o serviço é gente. Então, vamos falar um pouquinho dessa maturidade psíquica, né? Essa maturidade pessoal. E aí vem o exemplo que eu trouxe para vocês. Vocês já tiveram um professor carente? Professor carente é aquele professor super bom, com vários e vários títulos, autor de livros e artigos científicos de primeira linha, que vai dar aula, a turma está cheia, mas a turma não para de falar. Uma conversação danada, todo mundo conversando um com o outro, ele vai ficando nervoso, e aí chega uma hora que ele fala, gente, silêncio! Silêncio, gente, olha! E a turma fica em silêncio, volta depois. Isso em universidade é muito comum, em colégio nem se fala. Até a hora que ele para e faz uma coisa que muitas pessoas fazem nos seus namoros e que eu não recomendo, que é discutir a relação. Gente, silêncio, por favor, silêncio agora. Silêncio. Por favor, silêncio. O que está acontecendo? Vocês estão tão distantes? É alguma coisa que eu estou fazendo? Será que a nossa relação não vai ficar boa? Estou tentando dar aula para vocês não estão prestando atenção, só porque tem jogo amanhã? Só porque hoje é quinta-feira? O que está acontecendo? E aí é a primeira vez que a turma fica muda, como o homem quando a mulher puxa esses assuntos em geral. Todo mundo em silêncio. Porque se for alguma coisa da minha didática, gente, vocês podem falar. Fala não, porque ele vai perguntar seu nome depois, tá? Nada? Podemos seguir então, gente? Estamos juntos nessa? Vamos, a gente tem muita coisa para aprender, eu quero que vocês sejam ótimos profissionais, vamos nessa? Então tá bom. Aí ele vira para o quadro, alguém grita lá atrás. Professor, faz chamada! Vocês querem que faça a chamada? Eu faço, não tem problema não. Adriana, Bernardo, Cláudio, Danilo, Débora. E a turma começa a levantar e ir embora. A universidade é assim, respondeu chamada, posso ir embora. E a turma começa a ir embora. Uma turma de 40 pessoas, na hora que você olha, tem 15. E aí vazio das cadeiras vai dando um vazio no professor, ele vai ficando cada vez mais carente. Putz, minha aula não está boa, ninguém está gostando da minha aula. Eu estou sem ibope, né? Estou sem público. Mas vamos lá, eu sou forte, vamos junto, eu vou superar isso aqui. Bom, gente, então vamos, né? Só que ele tem que superar esse baque emocional, porque ele não é uma pessoa que tem muita maturidade. Na hora que ele engrena na aula, turma em silêncio, toca o telefone de uma pessoa. Até vou abaixar o meu aqui para o exemplo não ser meu, né? Toca o telefone de uma pessoa alto. E de uma moça, que custou para achar o telefone dentro da bolsa. Aí, depois de algumas vezes que ele tocou, ele falou assim, quer saber? Ela pôs o caderno, pôs as coisas dentro, falou assim, professor, desculpa, eu não achei. E sai da sala com a bolsa e tudo e vai embora. Aí o professor para de novo, e aí ele não discute a relação, ele discute.
Mas não é possível. Aí ele dá um sermão, né? Eu tenho 40 anos de vida como docente. Eu nunca peguei uma turma tão ruim como essa. A turma da noite, que todo mundo trabalha, é muito melhor que a turma de vocês. O que vocês querem da vida? O que vocês vão ser? Cheio de profissional ruim aí. E eu com doutorado, pós-doc em Harvard. Estou aqui jogando ouro aos porcos. E ele desabafa furioso. Eu sou bom ator, gente. Eu fiz teatro, tá? Uma pessoa... Né? É a turma em silêncio. A hora que dá uma pausa assim, é um sujeito mais corajoso, levanta a mão. Na minha turma aconteceu com um sujeito que era do DCE, que ele adorava tomar bomba para continuar no DCE, porque se o cara forma, ele não pode continuar representando os alunos. Né? Levantou a mão. Professor, pois não, qual que é o seu nome? Presta atenção, né? Vai saber o nome do cara que vai falar. E ele, muito sabido, professor, você tem toda a razão do mundo, eu concordo com você. Primeiro você concorda e depois você acrescenta uma conjunção adversativa, do estilo mas, porém, entretanto. Você tem toda a razão, acho que de uma turma de 50, né? Nós somos aqui 14 pessoas. De fato, só está coberto de razão. Mas o senhor devia falar para quem saiu, né, professor? Não porque para quem está aqui, né? E quem está aqui, professor, está te ouvindo. Esse cara está errado? E por que o professor está desabafando com quem ficou? Aí na aula seguinte, quem ficou fala, porra, cara, ainda bem que vocês foram embora. Eu achei que ele fosse dar aula, ele deu mais sermão na gente ainda. E aí a incompetência pessoal dele atrapalha a competência técnica, porque ele é ótimo professor, ótimo conhecedor, não professor. Ele é um cara que sabe muito da matéria, mas não consegue estabelecer vínculo. Não consegue cativar, criar uma relação professor-aluno que promova a aprendizagem. Né? Então, há uma dificuldade de natureza emocional. Imagine, né? Eu contrato uma arquiteta para fazer um trabalho numa sala. Há a possibilidade de eu trocar a sala. Aí eu dou uma enrolada nela de 2 dias. Eu falo assim, eu vou te ligar amanhã. Aí eu ligo depois de amanhã. Aí quando eu ligo, ela fala, pô, você não me ligou ontem. Até achei que você tinha desistido do projeto. Não, estou super chateada. Perdi a motivação total agora. Nossa, não sei o quê. É uma arquiteta carente. É uma arquiteta carente, porque a frustração dela é legítima. Ela tem todo o direito de ficar chateada, assim como o professor. Mas o que aquele outro ali tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Então, essa maturidade é disso que nós estamos falando quando a gente fala da competência pessoal. No campo da psicologia, da medicina, da ajuda ao outro, né, da educação, você só promove o desenvolvimento de alguém até o limite do seu desenvolvimento. Se aquele a quem você presta serviço chegou no nível que você está, ele perde a graça. Se ele sente que cada vez que ele vem, o profissional acrescenta, você cria um vínculo mais duradouro e presta mais serviços. Então, essa é uma realidade. Então, quanto mais eu me desenvolvo, mais competência eu tenho para promover o desenvolvimento de alguém. E é essa maturidade que define a sua capacidade de se comunicar. Porque eu estou frustrado com algo, eu estou comunicando a minha frustração, ao invés de comunicar a revisão do contrato. Você ficou de me ligar ontem, o que aconteceu? Nós temos um contrato aqui de sala de aula, não adianta vocês virem assinar a presença e ir embora, nós vamos combinar aqui como é que vai ser o nosso trabalho. Ou seja, se você não consegue se comunicar com o mundo não vai te dar o que você quer. A gente tem que saber pedir às pessoas o que a gente quer delas.
Não só, por favor, faça isso, que seria um pedido literal, mas se eu quero algo de alguém, eu tenho que preparar a ambiência para essa pessoa me dar aquilo que eu quero. Isso é legítimo e natural, porque o outro é livre. Então, viver é um comércio de interesses. A vida humana exige essa comunicação. E essa capacidade de se comunicar com o outro determina a sua capacidade de amá-lo. Uma vez uma mãe virou para mim e falou assim, que eu perco demais a paciência com meu filho, eu não aguento. Ele fica numa agressividade, eu não aguento, eu devolvo a agressividade de volta e a gente está brigando demais. Ele tem que melhorar. Eu falei assim, mas ele tem 14 anos, ele está na idade de ficar bravo mesmo à toa. Ou de questionar tudo. E você? Aí eu falei, você é mãe e você pode se tornar educadora. Você acha que ele vai recorrer a você reagindo assim com tanta agressividade? Sou mãe dele, ele tem que respeitar a mãe, ele tem que me ouvir e falar tudo mesmo, ele tem que compartilhar as coisas comigo porque eu sou mãe. Não, ele vai preferir contar para um coleguinha, contar para um carinha que apareceu na internet e dar um coach, contar para o professor dele, que é mais aberto. Você não tem abertura. Imagina, se você vai para um terapeuta, conta uma coisa, o terapeuta te dá um esculacho e fala assim, que absurdo, saia daqui, como é que você pode fazer uma coisa dessa com seu filho? Você não volta mais no terapeuta. Então, quer dizer, se você quer ser uma educadora, você vai ter que aprender a controlar as suas emoções e aprender a se comunicar. Isso é maturidade emocional, né? Maturidade pessoal. Eu não vou conseguir amar se eu não souber me comunicar com o outro. Porque eu tenho que pressupor que o outro é outro e reconhecê-lo naquela diferença e aceitá-lo. Se o outro me afeta, o problema já é meu. Estou com raiva de alguém, ele me provoca raiva. Tem algo em mim que ele despertou. Eu tenho que investigar por que essa pessoa tem esse poder de me deixar com raiva. O problema não é a pessoa. Se eu parar de me relacionar com aquela pessoa, a minha vulnerabilidade para a atitude dela que gera raiva comigo, vai comigo para qualquer outro relacionamento. Eu estou num trabalho, o ambiente é tóxico, vou pedir demissão. Aí pede demissão. Mas você não está trabalhando a sua vulnerabilidade a um ambiente tóxico. Se você trabalhar a sua vulnerabilidade, se aquele ambiente não te envenenar, você pode ficar em qualquer um. Até na casa da sogra, do sogro. Você pode ficar em qualquer ambiente. Então essa maturidade tem a ver com a gente. Mas o cara é louco. Se ele é que é louco, por que você está aflito? Ele é que é um louco. Você que está aflito? Não, estou aflito porque ele é louco. Então cuide da sua aflição. Se eu entendo que o outro é louco e não fico aflito, eu consigo aceitar a loucura do outro, me defendendo dela. E isso é condição para amar. Você vê que amar é um privilégio. Amar e ser amado, mais ainda, é algo raro. O Drummond dizia que é privilégio de maduros. O amor começa tarde. É um poema belíssimo do Carlos Drummond de Andrade. Finalmente, juntando essas duas competências, como é que eu resolvo esse desafio da competência? A chave da competência em relações humanas está em unir o saber da competência técnica e a maturidade psíquica da competência pessoal. Se eu fizer uma matriz aqui, colocando no eixo Y a competência pessoal e no eixo horizontal X a competência técnica, se eu tiver só a competência técnica e baixa a competência pessoal, eu serei um técnico. Eu serei um especialista que, por mais brutamontes que eu seja, eu consigo resolver um problema objetivo. Se eu for uma pessoa que me trabalhei e consigo
resolver os problemas porque a minha capacidade de relacionamento é ótima, eu sei me comunicar, eu sei pedir e as pessoas recorrem a mim, beleza. Mas se me faltar a competência técnica, eu vou ser amigo. Eu vou saber acolher e vou falar, cara, procura um advogado. Você não é advogado? Não, cara, procura um outro, porque isso aí não é minha área. Procura um médico, procura um psicólogo, procura um arquiteto, procura um decorador. Eu não vou ter a competência para resolver o problema que a pessoa traz para mim, mesmo que eu seja da área. Eu só tenho a competência de relacionamento. Se eu tiver os dois, aí eu vou atuar como educador, como modelo de saúde mental. Eu vou testemunhar com a minha postura que existe um nível de humanidade que pode inspirar os outros a buscar algo legal. Que é quando a gente ouve alguém, quando a gente lida com alguém, pô, esse cara tem algo que eu não tenho, deixa eu ler mais sobre ele, deixa eu me aproximar dessa pessoa. Você quer se apropriar daquilo. Então você se torna uma referência para outra pessoa, ou seja, um educador. Nem que seja simplesmente pelo seu testemunho. O educador não é aquele que fica ensinando, falando, professando conhecimento, não. Às vezes é por essa atitude que a pessoa fala, pô, eu vi uma coisa lá na reunião daquela pessoa que me inspirou a ter uma conduta igual lá em casa. Quer dizer, você se transforma como um exemplo de saúde e de maturidade e de competência técnica também. Então, para desenvolver um ser humano, você precisa do livro e do coração. Do livro, que é a parte da competência técnica, eu listei aqui algumas coisas para a gente resumir. 1. Quanto mais repertório cultural, melhor. Quanto mais informação, melhor. Porque você concatena as ideias. Você sistematiza a produção cultural a respeito daquela realidade. Então é o conhecimento, a competência técnica, a capacidade de compreensão daquele conhecimento e o seu saber. Do lado do coração, você vai trabalhar a sua competência crítica, a sua formação pessoal, o desenvolvimento da capacidade de você ter controle das suas condutas, dos seus comportamentos, daquilo que te motiva a agir, e organizar esse controle com uma moralidade cada vez mais avançada para que o trabalho de ter esse controle seja uma obra e não uma labuta cansativa, para que a vida tenha mais sentido, no sentido de você ver graça e ver significado naquele trabalho de viver. Autoconhecimento. Você só vai ter se você desenvolver essa parte mais subjetiva da competência pessoal. Capacidade de se comunicar. Nós somos todos separados uns dos outros, mas não vivemos sós. A gente precisa se relacionar. Relacionamento é básico. O ser humano é eminentemente um ser social. E quanto mais eu sou capaz de me comunicar com o outro, mais eu consigo ver que o outro pensa diferente de mim. Mais eu me desenvolvo. Desenvolver significa não se envolver, ou melhor, perder o envolvimento. Já que quando a gente nasce todo misturado com o mundo. Desenvolver é ir se separando, até você se ver separado do outro. Se eu sou separado, o outro é livre para não me dar o que eu quero. Então eu não posso cobrar, não posso brigar, eu vou ter que aprender a me comunicar para obter o que eu quero. E ao fazer isso, ao reconhecer que o outro é livre, eu crio a primeira condição para eu ter uma conduta de amor, que é a pessoa ser reconhecida como ela é, e não exigida em algo que ela não fez. Como é que você acaba com a autoestima de uma pessoa? Ela erra, você vai lá e escracha a pessoa porque ela errou. Ela já errou. Quer dizer, eu não fui aceito. Eu quebro um copo. Aí a pessoa vem e fala assim, você não devia ter quebrado esse copo. Eu já quebrei, eu não fui aceito.
Então, ela não está aceitando a minha liberdade de ser desastrado. Eu posso ser desastrado, desatento, né? Mexer demais e quebrar um copo. Então, é isso que incentiva a sensação de que a pessoa não é amada. Nossa, eu não posso quebrar copo, porque se quebrar copo o outro não vai gostar de mim. E aí ela generaliza isso, quer dizer, se eu atrasar um telefonema, o outro não vai gostar de mim. Se o outro não liga para mim, então é porque ele não gosta de mim. E aí vem toda essa dificuldade de maturidade emocional. E aí a gente consegue aprender a amar. Finalmente, o segredo da competência é ter sabedoria. Saber sem amor não vale. E só amar sem saber, você vai ser um ótimo pai, um ótimo avô, mas você não vai ser um profissional. Você não vai conseguir contribuir com aquele conhecimento que você tem. Então, saber com amor é sabedoria.